Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, amém? Quem nessa manhã está feliz, diga glória a Deus. Fique sobre os seus pés em nome de Jesus. Pegue na mão dessa pessoa bonita e perfumada que está do seu lado. Feche os seus olhos. Pediu o Caio para fechar a porta lá. Fecha a porta, Caio. Feche seus olhos. Há uma batalha espiritual aqui. Feche os olhos. Feche os olhos. Comece agora a se conectar com Deus. Comece agora a orar. Comece agora a buscar. Comece agora a pedir a Deus para tirar todo o cansaço físico, todo o estresse da semana. Comece, vai, isso. Há uma atmosfera de milagres. Há uma atmosfera de milagres. Quando eu coloquei meu pé na recepção, eu recebi ali 3 testemunhos do que Deus tem feito nesse lugar. Esse lugar é um lugar de milagres. Então se conecta agora com Deus. Isso. Agora a presença já desceu, a atmosfera mudou. Urabacandarácia, urabacalabachura, baracandarablaxai. Isso, clame a Deus. Ore por essa pessoa que está do seu lado, ore por ela. Quem sabe ela teve uma semana difícil, quem sabe ela teve uma semana complicada, uma semana de portas fechadas. Ore por ela, ore, interceda, isso, clame, abençoe ela, abençoe ele. Declare a bênção de Deus sobre a casa dele, sobre a casa dela. Isso. Isso, clame. Enquanto você ora, enquanto você clama, milagres acontecem. Enquanto você intercede por essa pessoa, coisas grandes o Senhor está fazendo em prol dele, em prol dela. Isso, clame. Agora você vai dar um abraço nessa pessoa que está do seu lado. Você vai dizer assim: fique atento, fique ligado na palavra. Deus vai falar com você na palavra. Toma seu assento em nome de Jesus. Queridos, meu coração se encontra muito alegre. Encontrei aqui o pastor Brad. Fica de pé, pastor Brad. Quem não teve na nossa vigília, quem não veio, ele foi o pregador, pregou muito. Deus usou ele aqui. E antes dele pregar, nós oramos, não sabia de nada. A esposa dele estava com um problema de enfermidade. Nós oramos, ele falou assim: pastor, minha esposa foi curada. Era para você ter aplaudido a Jesus. Fica sobre os seus pés. Encontrei ali o Abner falou assim: pastor, a palavra que o Senhor me entregou se cumpriu. Eu falei: como assim? O Senhor falou comigo para eu não ter pressa, que eu iria trocar o meu carro. E o Abner falou assim: pastor, eu troquei de carro, chegou na minha mão, pastor. Você era para ter aplaudido a Jesus. Glória a Deus. Por que não falar? Fica de pé, Amanda. Amanda entrou aqui, foi em janeiro. Ela trabalha com bolo. As portas estavam fechadas. O que ela me contou foi algo muito lindo. Ela falou assim: pastor, quando eu me coloquei em fazer o bolo para a igreja, no outro dia, não foi isso, Amanda? No outro dia, as portas se abriram para mim. Você pode aplaudir a Jesus? E ela tem mais testemunhos, só que eu vou ter que abrir aqui uma oportunidade só para um culto de testemunho, porque o que Deus está fazendo aqui, irmão, viu? Eu acredito que essa chuva de milagre, levante a sua mão aí, essa chuva de milagre vai abençoar, vai tocar a sua vida, viu? Você vai contar o seu testemunho também. Estava falando com o irmão Marcelo, levante a mão, irmão Marcelo, irmã Melissa, e eles falaram assim: pastor, já tenho testemunho também, não é isso? Ela falou comigo, a Melissa, não é isso, Melissa? Ela vai contar esse testemunho aqui. Então Deus está fazendo milagres aqui, irmãos, viu? Muito feliz aqui em conhecer. Fica de pé esse casal tão precioso. É o Orlando e a Simone, acertei? Maravilha. Chegaram agora do Brasil, irmãos. Vieram lá do interior de São Paulo. Os paulistas aí vamos abraçar eles, viu? Vieram lá de São José dos Campos, não é isso? Terra boa, né? Passei muito ali na Dutra, Taubaté, Campo de Jordão, Pindamonhangaba. Conheço aquela região ali, São José dos Campos. Deus abençoe. Pode sentar, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Pega a sua Bíblia, por favor.
Abra ela no Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 18, apenas o verso 10. Eu coloquei ali o texto base, Lucas 22, 49, 21, mas vamos ler João e daqui a pouco eu te explico por quê. Queridos, eu gostaria que você prestasse muito atenção nessa palavra. Olha aqui para o pastor. Preste muita atenção nessa palavra, porque essa palavra não é muito comum. Talvez você nunca ouviu uma pregação sobre o personagem que eu vou ministrar nessa manhã, por nome de Malco. Qual o nome dele? Malco. Então, eu preciso que você redobre muito a sua atenção. Evangelho de João, capítulo 18, verso 10. Quem achou, diga: eu achei. Diz assim o texto: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe, preste atenção, decepando-lhe a orelha direita. Qual foi a orelha? Agora, continuando, diz assim: o nome daquele servo era Malco. Fecha sua Bíblia, aplauda Jesus por esta palavra. Olha aqui para o pastor, por favor. Queridos, durante 3 anos e meio do ministério terreno de Jesus, ele realizou aproximadamente 35 milagres. Só que tem um porém: 35 milagres que estão escritos, que estão dentro dos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque João vai dizer no seu capítulo 21, verso 25, que Jesus operou outros milagres ao ponto de não caber na Bíblia Sagrada. E o texto que nós lemos narra o último milagre físico do ministério de Jesus, que foi exatamente a cura da orelha direita do sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote. Dos 4 evangelhos que temos, todos narraram, pastor André, esse texto. Diácono Neto, o evangelista Marcos, o evangelista Mateus, apenas declaram que um dos discípulos de Jesus decepou a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Já Lucas e João, Fátima, eles vão dar mais detalhes. Lucas vai dizer no seu evangelho, como ele era médico, Amanda, ele sabia tudo de medicina. Lucas vai dar mais detalhes da cura deste homem. Já João, como era um discípulo muito próximo, como João era dos 3 mais próximos de Jesus, João vai dar o nome. João é o único evangelista dos 4, preste atenção, que vai citar o nome deste homem. João vai destacar no seu evangelho que o nome dele era Malco. Qual o nome dele? Malco. Pastor, quem era Malco? Vamos lá, preste muita atenção nisso aqui. Malco, senhoras e senhores, não era um soldado como a gente vê nos filmes de Hollywood. Malco não era um soldado como muitos pregadores pregam errado. Malco, diz a Bíblia,
era servo do sumo sacerdote. O que significa isso? Vou te explicar. Significa que um dia o servo do sumo sacerdote se tornaria um sumo sacerdote. Servo do sumo sacerdote aqui está apontando para uma espécie de discípulo. Só que para você entender a mensagem, para ser sacerdote naquela época, havia alguns requisitos. O primeiro requisito era nascer na tribo de Levi. Se tivesse, Simone, nascido em outra tribo, não poderia ser sacerdote. O segundo requisito era exatamente ser da linhagem de Arão. Se fosse da linhagem de Moisés, não seria sacerdote. Então teria que vir da linhagem de Arão. Terceiro, a pessoa não podia ter defeito no seu corpo. Deus vai instruir Moisés, e Deus vai dizer: Moisés, diga a Arão que nenhum dos seus descendentes poderão ter nenhum defeito no seu corpo. Passando por esses requisitos, a pessoa ainda teria que estudar. A pessoa que era chamada para ser sacerdote teria que estudar durante 5 anos. E durante esses 5 anos ela teria que servir no templo e aprender no templo. Exemplo, ela teria que limpar, cuidar da casa do Senhor. Ela teria que aprender a queimar o incenso. Ela teria que aprender a examinar o animal para o sacrifício. Ele também teria que ver o azeite no candelabro. Ele teria que ver a medida certa do azeite, porque se o azeite estivesse baixo, o fogo diminuiria. Mas se o azeite estivesse alto, o fogo aumentaria. Esse homem também, durante o estudo, ele teria que colocar a lenha no altar, pois a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. E deixa eu dizer algo aqui: altar que tem fogo também na igreja. Mas altar que não tem fogo na igreja. É por isso que o altar tem que ter fogo. E eu louvo a Deus que essa igreja tem fogo no altar. E se tem fogo no altar, tem fogo no círculo de oração, tem fogo na juventude, tem fogo nas mulheres, tem fogo na igreja. Tem fogo aí? Deixa eu ver, levante a mão. Quem tem fogo de Deus aí? Quem tem a presença de Deus aí? Esse homem também, ele teria que observar, Patrícia, a vestimenta do sumo sacerdote. Ele teria que ver, pastor Brad, se o sumo sacerdote estava bem vestido, se ele estava usando a mitra, e na mitra do sumo sacerdote estava escrito santidade ao Senhor. Ele teria que ver se ele estava usando o éfode. Ele teria que ver se ele estava usando o urim, turim. Ele teria que ver se na sua cintura, Mateus, havia uma espécie de cinto de corda, porque na ponta da corda havia romã e campainha. Aonde o sacerdote passava fazia barulho. Se o sacerdote ia para a direita, a romã e a campainha balançavam e fazia barulho. Se o sacerdote ia para a esquerda, a romã e a campainha fazia barulho. E quando ele entrava no lugar santíssimo, amarrava uma corda na barriga do sumo sacerdote, porque se ele estivesse no lugar santo dos santos, no lugar santíssimo, e se não tivesse barulho, lá fora eles puxavam a corda e diziam assim: o sacerdote está morto, não tem barulho, porque aonde tem gente morta não tem barulho, mas aonde tem gente viva tem barulho. Não, deixa eu repetir isso aqui. Aonde tem gente viva tem barulho, tem alegria, tem glória a Deus, tem palmas, tem aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando completava 4 anos de estudo, quantos anos? 4 anos de estudo. Chegaria então, pastor Vitor, o último ano. E o último ano, Orlando, era uma espécie de estágio, aonde ele acompanhava o sumo sacerdote em todos os lugares. Se o sumo sacerdote fosse para a direita, o servo do sumo sacerdote também teria que ir para a direita. Aonde ele fosse, Mili, o servo teria que acompanhar o sumo sacerdote.
Após esse processo, com 5 anos, Malco seria consagrado ao ministério sacerdotal. E Deus instruiu o seu povo em Êxodo, no capítulo 29, versículo 20, diz assim: imolarás um cordeiro, tomarás o sangue no dia da consagração, pegará o sangue do cordeiro e colocará, olha para o pastor, na ponta da orelha direita, no dedo do polegar direito e na ponta do dedo do pé direito, do polegar do pé direito. E cada parte do sacerdote aqui, do corpo do sacerdote, tinha um significado. O dedo do polegar da mão direita significa que o sacerdote iria cumprir a lei do Senhor. A ponta do pé, do dedo direito, do polegar, significava que o sacerdote teria que caminhar somente nos caminhos do Senhor. E a ponta da orelha direita significa que o sacerdote só poderia ouvir o Senhor seu Deus. Só que, senhoras e senhores, Malcos é apenas um servo do sumo sacerdote, pois a consagração ainda não tinha chegado. A consagração passava de um sonho. Eu disse que a consagração passava de um sonho. Só que tem um detalhe: faltava pouco para ele ser consagrado. Diga para o teu irmão: falta pouco para o seu sonho se realizar. Diga para ele, me ajuda a pregar e diga para ele: falta pouco para a vitória chegar. Eu imagino Malco sonhando com o dia da consagração, Patrícia. Eu imagino Malco sonhando um dia ele exercendo o seu ministério. Eu imagino Malco sonhando um dia em chegar no seu objetivo. Só que um belo dia Malco tem uma missão. Me pergunte qual? Acompanhar o sumo sacerdote daquela época. Qual era o nome dele? Caifás. Malco, ele precisa cumprir uma missão, acompanhar o sumo sacerdote, que era Caifás, e alguns soldados para prender quem? Jesus no Getsêmani. Só que quando eles chegam no Getsêmani para prender Jesus, o que acontece? Pedro, ele tira da sua cintura uma espada e ele vai cortar a orelha esquerda. Ele vai cortar a orelha direita. Escute isso, por favor. Quem cortou a orelha direita de Malco? Qual o nome dele? Qual o nome dele? Pedro. Pastor, quem era Pedro? Um dos discípulos de Jesus, um dos homens de confiança de Jesus, um dos homens que andavam lado a lado com Jesus. E vendo a personalidade de Pedro, você vai ver que ele era sanguíneo. Pedro era 880. Pedro era bravo. Pedro tinha coragem ao ponto de pegar uma espada e lutar por Jesus. Pedro é aquele que quer andar sobre as ondas do mar. Só que para mim, Pedro comete um equívoco. Qual, pastor? Pedro está pensando que está fazendo algo certo, mas na verdade está fazendo algo errado. Por mais bem intencionado que ele esteja, Pedro está atrapalhando o propósito de Jesus. Diz o texto que Pedro guarda a espada. Jesus vai dizer: Pedro, guarda a espada. Você está me impedindo que eu beba o cálice. Ou seja, Jesus estava dizendo: o meu propósito, Pedro, precisa acontecer. A cruz está me esperando. Aguça o seu ouvido, por favor. Existem pessoas que estão pensando que estão fazendo o certo, mas na verdade estão fazendo o errado. Essas pessoas estão atrapalhando o propósito de Deus. Deixa eu falar algo aqui, algumas verdades. Você promete que não vai ficar chateado com o pastor? Promete? Sim ou não? Promete ou não? Sim ou não? Então vai lá. Primeiro, não tente ou não queira ajudar a Deus com o seu jeitinho. Deus não precisa do seu jeitinho, Ele é Deus. Segundo, não tente ajudar quem Deus está tratando. Eu vou repetir.
Não tente ajudar quem Deus está tratando. Por quê, pastor? Você vai arrumar uma prova para você. Você vai arrumar uma tempestade para a sua vida. Entenda algo aqui, por favor. Jesus aqui é o Filho de Deus, sim ou não? E Deus é o Pai. Deus, Wellington, está provando Jesus, porque a Bíblia diz que Ele enviou o seu Filho. Então Jesus teria que passar por esse processo. E Pedro aqui quer ajudar Jesus de alguma forma. Só que ele leva um fora de Jesus. Jesus o repreende. Jesus vai dizer assim: guarda a tua espada agora, Pedro. Você está me impedindo que eu beba o cálice. Então Pedro aqui está tentando ajudar a Deus, ou ajudando uma pessoa que Deus estava provando. Por que não falar de Jonas? Jonas está dentro de um navio que está indo para Tarsis. Os marinheiros acolheram um fujão, e o navio começou a passar por uma tempestade, e Jonas estava dormindo dentro de um navio. Mas o culpado da tempestade quem era? Quem era? Então significa que a tripulação acolheram um fujão, uma pessoa que Deus estava tratando, uma pessoa que Deus estava provando. E o que acontece? Todo navio, toda a tripulação, eles passam por uma tempestade. Diga para essa pessoa que está do teu lado: não queira ajudar quem Deus está tratando. Não queira ajudar quem Deus está colocando no processo. Ah, pastor, mas o meu filho é tão bonitinho, meu filho é tão meigo, pastor, você não sabe. Ah, eu preciso ajudar ele, tadinho, ele está passando pela prova. Cuidado, se Deus está tratando dele, você vai arrumar vento para a tua vida. Ah, pastor, mas eu não posso ver aquele meu amigo passando pela luta, que eu preciso enviar um dinheiro, eu preciso ajudar. Cuidado, será que é Deus que está tratando ele? Esse dia eu estava conversando com o irmão da igreja na semana passada. Ele falou assim: pastor, fui eu ajudar uma pessoa e eu não senti de Deus de ajudar, mas eu ajudei, porque eu tenho um coração bom. Caiu todo mundo enfermo na minha casa. Aí eu disse para ele: cuidado para você não ajudar quem Deus está tratando. Porque quando você coloca a mão onde não é para colocar, quando você faz algo que não é para você fazer, é Deus dizendo: cuidado, é eu que estou tratando dessa pessoa, é eu que estou tendo um particular com essa pessoa. Escute isso, por favor. Pedro aqui é o grande responsável em cortar o sonho de Malco. Quem era Malco, pastor? Um dia Malco tinha um sonho de se tornar um sumo sacerdote, sim ou não? Então Pedro, um dos discípulos de Jesus, cortou o sonho de Malco. E grave isso que eu vou dizer aqui: infelizmente tem muitos Pedros na nossa caminhada que estão cortando os nossos sonhos. Infelizmente são pessoas que estão perto da gente, são pessoas que a gente conhece, são pessoas que dão a paz do Senhor, que dão um beijo no nosso rosto e diz: eu vou morar no mesmo céu do que você. Mas quando a gente vira as costas, nos fere, nos difama, fala mal, senta em roda de escarnecedores e começa a malhar B, começa a malhar C, começa a falar de D. Essas pessoas não têm compromisso com Deus, porque se essas pessoas tivessem compromisso com Deus, elas teriam temor de falar de alguém que também pertence a Deus. Você está me entendendo? Pastor, o senhor está pregando uma mensagem de vingança? Não, eu vou te provar que essas pessoas são pessoas perto, que estão perto da gente e que querem sepultar os nossos sonhos. Por que não falar de Abel? Quem matou Abel? Não foi o seu irmão? Quem vendeu José? Não foram os irmãos? Quem expulsou Jefité? Não foram os irmãos? Quem sentiu inveja de Davi? Não foram os irmãos? Quem não ficou satisfeito com a volta do filho pródigo? Não foi o irmão? Então isso significa que são pessoas que a gente conhece, pessoas que sentam do nosso lado, pessoas que nos dão a paz do Senhor. Mas eu vim aqui com uma mensagem profética nesse altar liberar. Se essas pessoas cortaram o teu sonho, ou se elas se levantaram para tentar cortar o teu sonho, Jesus está entrando no meio e está dizendo: guarda a espada, porque nele ninguém toca, nela ninguém toca. Eu sou o Deus da vida dele. Levante bem alta a sua mão, por favor. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do teu lado. Faça um carinho aí, olha nos olhos dela e diga: fica tranquilo, quem cuida de você é Deus. Quem cuida de você é Deus.
Ao perder a sua orelha, Malco sentiu duas dores. Quantas dores? A primeira dor que Malco sente, enquanto escorria o sangue, Elaine, eu imagino Malco se abaixando, pastor, porque a Bíblia diz que a orelha foi decepada. Eu imagino ele se abaixando, tentando procurar a orelha. Um dia frio, escuro. Eu imagino aquela dor terrível, ele colocando a mão no lugar da orelha, sentindo aquela dor terrível. A segunda dor que Malco sente é em ver o sonho no chão. Pastor Brad, a dor de ver um sonho no chão é insuportável. Imagine comigo ele colocando a mão no lugar da orelha e dizendo: não tem como agora a promessa se cumprir, não tem como agora o sonho se realizar, porque eu não tenho orelha direita, não pode ter defeito, eu preciso da minha orelha para o dia da consagração. Imagine Malco gritando: Paulo, o sonho acabou, já era. E pior, você sabe o que me chama a atenção? Eu estava estudando sobre isso, Olívia. Alguns historiadores vão dizer, eles vão afirmar que faltava muito pouco para Malco ser consagrado. Malco aqui está passando pela fase do quase. Quem aqui já passou pela fase do quase? Pastor, quase me casei. Pastor, quase me noivei. Pastor, quase me formei. Pastor, o senhor não sabe, olha, quase que o green card saiu. Pastor, quase que eu consegui a casa do meu sonho. É a fase do quase. Todo mundo aqui já passou por essa fase. Todo mundo aqui já passou pela fase do quase. Escute isso, por favor. Agora imagine a confusão. Olha para o pastor aqui. Imagine a confusão, Getsemane, soldados, Caifás, todo mundo ali olhando para Malco. A confusão na mente de Malco. Malco está pensando: se um dos dele é assim, imagine ele. Malco deve estar pensando: se um dos discípulos dele é assim, imagine ele. Só que tem um detalhe: Jesus é diferente, irmão. Aleluia, vou repetir. Jesus é diferente. Enquanto o homem tenta puxar o tapete, ele levanta, Jesus levanta. Enquanto o homem despreza, Jesus ama. Enquanto o homem tenta fazer coisas erradas contra a minha vida e contra a sua vida, Jesus é o nosso advogado. Jesus é amor, Jesus é benevolente, Jesus é advogado, Jesus é médico dos médicos. Diga para a pessoa que está do teu lado: Jesus é diferente. Diga para ele: Jesus não age como as pessoas agem. Aí tem um detalhe. Lucas vai dizer que quando Jesus olha a orelha de Malco no chão, a dor daquele homem, sabe o que Jesus vai dizer? Basta. Você não pegou isso aqui? Você não pegou? Deixa eu repetir. Jesus vai ver o sofrimento daquele homem. Jesus vai liberar uma palavra: basta. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Algumas pessoas estão sofrendo, algumas pessoas estão passando por provações aqui dentro, algumas pessoas estão passando por momentos difíceis. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Eu conheço o teu sofrimento, eu conheço a tua angústia, eu conheço esse problema. E sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou dando um basta nessa prova. Levanta a tua mão aí, deixa eu profetizar. Levante as duas, por favor. Deus está dizendo: eu estou dando um basta nesse teu sofrimento, eu estou dando um basta nessa angústia, eu estou dando um basta nesse problema, eu estou dando um basta nessa situação, eu estou dando um basta nesse deserto, eu estou dando um basta nesse problema. Já era, irmão. Deus entrou no negócio e está realizado o milagre. Pronto. Você pode aplaudir a Jesus? Aí sabe o que me chama a atenção? Olha aqui para a foto. Eu já vi e já ouvi muita gente pregando errado, que Jesus pega a orelha no chão e coloca no lugar. Só que os textos, os evangelhos não dizem isso. Principalmente Lucas vai afirmar no seu evangelho
que quando Jesus vai curar Malco, ele coloca a mão no lugar da orelha. Pastor, o que isso tem a ver? Tudo! Tem momentos na minha vida e na sua vida que Jesus não precisa pegar algo caído, algo que já está no passado, para fazer milagres na minha vida, na sua vida. Jesus faz algo novo. Não, você não entendeu. Deixa eu melhorar para você. Vai ter momentos que Jesus não vai precisar de partes suas que ficaram no passado. Ele vai fazer algo novo na tua vida. Você está me entendendo? Mas sabe qual é o problema da minha geração? Me pergunte qual. A minha geração está convencida de que precisam encontrar algo perdido no passado para ser feliz novamente. A minha geração está convencida de que precisam encontrar partes que foram perdidas no passado para serem felizes novamente. E Deus não precisa de algo que foi perdido seu para você ser feliz novamente. Deus simplesmente faz algo novo. Deus simplesmente faz algo acontecer do nada. Cuidado para você não querer o que já foi cortado da sua vida de volta na sua história. Cuidado para você não querer ressuscitar aquela pessoa que Deus já derrubou, que não faz mais parte da sua vida, que já morreu. Cuidado para você não enviar mensagens no WhatsApp para relacionamentos do passado, dizendo: eu fui feliz, está certo que eu passei por algumas situações. Cuidado para você não tentar voltar atrás com aquilo que Deus já tirou da tua vida. Cuidado para você não querer voltar em lugares aonde Deus não te quer mais. Levante a sua mão, por favor, casa do avivamento. Deus está dizendo aqui: eu não preciso de nada do passado para você ser feliz novamente. Eu simplesmente vou fazer algo novo na tua casa, na tua família, no teu ministério. Diga para o teu irmão que está ao teu lado: eu não sei você, mas a partir de hoje, diga para ele aí, eu não sei você, mas a partir de hoje, Jesus vai começar algo novo na minha vida. Diga para ele: Jesus vai começar algo novo na minha vida. Jesus vai começar algo novo na minha vida. Escute. Agora, para mim, isso aqui é um pensamento meu. Para mim, o golpe que Pedro deu foi para matar, irmão. Isso aqui é uma opinião minha. O golpe que Pedro deu foi para matar. Irmão, Pedro não acertou a orelha. Na minha opinião, ele mirou a cabeça dele. Só que ele errou e pegou na orelha. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. A ferida que Malco teve sangrou? Sim ou não? A ferida que Malco teve fez com que ele sofresse? Sim ou não? A ferida que Malco teve, saiu sangue? Doeu? Agora, a ferida que Malco teve levou ele a óbito? Então não reclama do propósito. O propósito pode estar doendo. Aliás, o processo pode estar doloroso, mas não é para a tua morte, é para o teu crescimento. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Se não foi para você morrer, foi para te deixar mais forte. Se não foi para você morrer, foi para te deixar mais forte. Pastor, o senhor não sabe, aconteceu isso comigo, estou caído, o processo está doloroso. Se não foi para a sua morte, é para te deixar mais forte. Queria um levita aqui, rapidinho, um levita. Pega o microfone, Anne, por favor. Eu imagino comigo o dia da consagração de Malco. Pastora, olha aqui para o pastor, por favor. Quem crê que o dia da tua vitória vai chegar? Quem crê que o dia da sua conquista vai chegar? Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu creio, eu tomo posse. O dia da nossa vitória vai chegar. O
processo pode estar longo, mas o processo não dura para sempre. Agora imagine comigo, Diácono Neto, o dia da consagração de Mal. O sumo sacerdote, Brad, pegando um animal, tirando sangue e derramando na ponta da orelha direita. E ele se lembrando, se não fosse Jesus. Porque vai ter vitória que vai chegar e você vai dizer assim, se não fosse Ele. Aí imagino o sumo sacerdote pegando o sangue e colocando no dedo polegar da mão direita e no dedo polegar do pé direito. E o sacerdote pegando o sangue e esparramando no altar. Aí imagino o Malco na simplicidade, eu estou conjecturando, ele dizendo assim, eu posso ter uma oportunidade, eu posso expressar algo do meu coração? E ele dizendo, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a Jesus, porque se não fosse Ele, eu não estaria hoje aqui. Se não fosse Jesus na sua vida hoje, você não estaria hoje aqui. Quantas coisas, faça uma retrospectiva, faça. Livramento de moto, bala perdida, acidente no trânsito, faça uma retrospectiva. Faça uma retrospectiva. Se não fosse Jesus, você não estaria hoje aqui. Mas por causa da misericórdia dele. Fica sobre os seus pés. Anne, vem cá em nome de Jesus. Aquele louvor da voz da verdade. Segura aí. Eu imagino o Malco dizendo assim, eu posso agora ter a oportunidade para cantar um cântico. E as pessoas que estavam olhando ele dizendo, pode cantar. Ele vai começar cantando, estou dando um exemplo, viu, irmão? Ele vai começar cantando essa canção, refrão. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui.